E aí galera que acompanha a nossa página da Car Hunter Fest, tudo bom? Bem, como nós tínhamos prometido, aqui tá o Azira que a gente comprou para fazer o teste, né? O teste se vale a pena comprar um carro importado com alguns anos já, que tá num preço acessível, ao invés de comprar um carro zero na faixa de até aí 50 mil reais. Esse carro eu comprei porque eu precisava de um carro para o dia a dia e eu queria gastar até mais ou menos 50 mil. E eu fui olhar outros carros como o Up TSI, Fiat Palio, Uno, o próprio Gol da Volkswagen, carros assim. E só que eu não me senti representado, assim, digamos que eu não achei que o valor do que eles pedem, né, para variar no Brasil valia o carro. Então eu comecei a olhar no mercado de usados o que tinha por esse preço. E eu acabei que eu já andava muito aqui em São Paulo no Bear Black e muitas vezes eu andava nesse carro. E andando nele eu vi que era um carro muito confortável. E daí comecei a perguntar para os motoristas, né, de, do Uber, se o carro dava muita manutenção, se o carro bebia demais, apesar de ser V6, você não pode exigir um consumo, digamos assim, econômico, né? Mas se não era excessivo, porque eu já tive outros carros V6 e que era realmente excessivo o consumo. Então, comecei a perguntar esse tipo de coisa. Eu já sabia, já tinha lido muito sobre esse carro antes. Sempre foi um carro que eu gostei, desde que chegou do Brasil. E até eu tenho uma coincidência engraçada que quando eu fui para os Estados Unidos em 2013, eu tinha visto esse carro lá. E, e minto, tô falando besteira pra vocês. Quando eu fui para os Estados Unidos em 2007, eu tinha visto esse carro lá. E eu falei, nossa, carro bonito. Até então a Hyundai estava começando a vender as Tucsons, assim, tava começando a pegar. E eu falei, puxa, que pena que a Hyundai não vende esse carro lá, né, no Brasil, né? E quando eu voltei, eu tinha comprado uma revista, a Car and Driver americana, e tinha comprado essa revista e tinha esse carro lá, tinha uma matéria dele sobre esse carro lá. Falei, puxa, que pena que não tem esse carro no Brasil. E uma coincidência muito grande, alguns meses depois a Hyundai lança o mesmo Azia no Brasil. E eu falei, puxa, que legal. É um puta de um carro. E desde então eu vim lendo sobre o carro, perguntando para quem tinha, tal. E aconteceu que eu sempre tive outros carros, geralmente eu tive sempre uma preferência por carros alemães. Porém, eu decidi, eu falei, quer saber? Sempre quis ter esse carro, agora tá num preço super barato, pelo que o carro que ele é, vou comprar ele. Bom, aí falando agora do carro. Esse é o modelo TG, para quem não conhece, do Azira, tá? Ele foi o primeiro Azira a ser vendido mundialmente. Outros modelos, versões anteriores do Azira já eram vendidas anteriormente em alguns países da Europa e principalmente na Ásia. Porém, esse modelo foi o primeiro que saiu. Esse aqui já é um modelo 1011. Ele já tem o facelift, né? A frente dele tem uma diferença do modelo até 2009. E o farol dele já vem com LED. Eu vou ligar daqui a pouco para vocês. Ele muda, tem um facelift leve, as rodas também mudam. O espelho, o pisca do espelho retrovisor ficou maior, né, nesse facelift. No outro ele é um pouquinho menor. E alguns toques sutis. A traseira mudou o feixe de LED dela na traseira, é diferente no facelift. As ponteiras são diferentes. No meu caso aqui eu estou usando um escape Giba, né? Mas as ponteiras dele são diferentes dessa versão, que na original é uma mais ou menos em forma de trapézio que fica aqui.
E na primeira versão é uma boca só, mais ou menos assim. Então são algumas coisas bem leves que mudaram na estética dele. Outra coisa que mudou também pro modelo 10, 11, 11, 11 é que o motor 3.3 V6 passou por algumas mudanças, assim, alguns updates. E agora ele tem um coletor de admissão variável tanto na entrada quanto na saída. E isso aumentou a potência de 245 HP para 265 cavalos nessa versão. O câmbio também mudou, ele passou por uma versão de 6 marchas, tanto quanto na primeira versão tinha apenas 5 velocidades. O que chama a atenção no Azira, primeiramente, é a qualidade do carro em si. Então você vê que o acabamento dele é muito bom, né? O acabamento, os arremates são bem feitos, a maior parte dele é sensível ao toque, é macia, não tem tanto plástico no carro como a gente vê nos carros mais baratos vendidos no Brasil. É óbvio que o interior, os bancos são em couros, né? E ele tem muita coisa que você só encontra em carros realmente muito caros no Brasil. Então, por exemplo, você tem memória do banco, que está começando a ser algo mais comum nos carros, mas ainda apenas nas versões mais tops. O ajuste de direção elétrica dele, isso realmente é algo que até carros muito tops não tem ainda. Então, tem umas coisas muito bacanas nesse carro. O espaço interno dele é fantástico. É um carro com muito espaço interno. Ele tem muito espaço, bem espaçoso mesmo. E diferente, né? A gente está vivendo uma era onde os carros ficam menores, os motores ficam menores. Digamos que o Azira ainda é um carro mais do modelo de uma época mais tradicionalista. Dentro do carro vocês podem ver, né? A direção tem memória junto com os bancos. Você vê que o painel é algo sem grandes tecnologias, ou seja, um layout simples, né? Mas não deixa de ser elegante. Lembra os Lexus ali dos anos 2000, um pouco os Cadillacs também dessa era 2000, 2005, assim. E você pode ver que o interior, apesar de ele não ter, digamos, né, tela touchscreen, sei lá, outros equipamentos modernos, até comuns, né, em carros baratos, ele é bonito, é um layout clássico, mas não chega a ser aquele cafona de carros mais tradicionais como as Mercedes mais antigas ou BMWs. Então é um layout assim clássico, mas não tão cafona. De novo, você pode ver que os arremates são bons, os encaixes das peças são bons, entendeu? Você não, né, ó, você coloca assim, não dá pra passar nem a unha. Então é um carro com os arremates muito bem feitos. Não é à toa que esse carro brigava com Mercedes Classe C e BMW Série 3 e Lexus IS. Brigava não, briga ainda com a nova versão. Então é um carro que tem qualidades muito boas por um preço muito bom. Ele tem vários portas acessórios, entendeu? Porta-óculos, porta-copo, tudo. Ele é um carro bem assim, digamos, bem americanizado. Outra coisa muito legal no Azira é o som. O som dele Infinity é muito bom, realmente uma qualidade assim espetacular. Ele tem até um middle que fica aqui para os médios. Ele tem um subwoofer na traseira que eu vou mostrar daqui a pouco.
Deixa eu ver, o que mais que eu posso dizer? Essa versão tem teto, né? Essa versão tem teto solar. E é importante ressaltar que assim, há dois modelos de Azira. Digamos assim, um completo e um top. Geralmente a Hyundai adora fazer isso. A versão top se destaca por algumas coisas. Ela geralmente tem a cortina elétrica, que sobe lá atrás. O teto solar. O painel, que a Hyundai chama de Supervision, né? O som, que realmente é algo assim que se destaca muito nesse carro. Os faróis de xenon original. E há alguns casos de Aziras sem esse painel, aquele painel tradicional mesmo, sim. E com os outros itens, apesar de não ter o painel, mas são raros. 95% dos Aziras são nessa configuração. E eles, como outros casos da Hyundai, ou ele tem tudo ou ele não tem nada. Então você acha um Azira igual a esse, que tem todos os opcionais, ou você acha a versão que não tem nenhum opcional. É difícil você achar um carro que tenha apenas um desses opcionais. E o que mais que eu posso dizer? Agora atualmente eu comprei o carro com 26 mil quilômetros, agora ele tá virando 52. Eu pego muita estrada com esse carro, então, né, em menos de 6 meses aí eu rodei praticamente 25 mil quilômetros. E já tive algumas boas impressões dele na estrada e na cidade. O que eu posso dizer é, na cidade, o conforto desse carro é espetacular. Já tive outros carros como Passat, Mercedes, Audi, carros japoneses Camry, Accord. E eu posso te dizer que de longe esse é o carro mais macio que você pode ter. Assim, nunca tive um carro tão confortável. Não estou dizendo que os outros são ruins, mas esse carro tem um conforto espetacular. Então na cidade é um carro muito gostoso de você andar nele no dia a dia. Ele também é silencioso, muito silencioso. E digamos assim, apesar de ser um carro assim, né, de estilo executivo, não é um carro que sofre digamos assim, um vislumbramento assim para chamar a atenção de bandido, essas coisas. Então, se você mora num grande centro, geralmente eles confundem você com um Uber. Então, é um carro que você pode andar tranquilo à noite, de madrugada, né? Não te dá aquele aquele destaque negativo que você não quer, né, em carros com marca premium como Mercedes ou BMW, né? Então tem esse lado, né, que é positivo. Você pode ter um rodar tranquilo na cidade, dentro dos limites, né, da nossa segurança no Brasil. E tem os lados negativos também. Você pode ver que ele é um carro bem largo, ele é um carro bem mais largo do que a maioria dos carros, né? Ele é um carro tanto largo quanto comprido. Você pode ver aqui, ó, tem uma Mercedes C250 e ela parece pequena perto da Zira. E é um carro médio, né? Você pode ver, tem Civic, tem Jetta, aqui são carros todos médios, e o Azira realmente se destaca.